Eu nunca vi um crucifixo que mostrasse que nós estávamos lá. Sempre Jesus está sozinho. E essa é a maior mentira que existe. Ele nunca esteve sozinho. Porque quando ele foi levantado naquela cruz, o que ele prometeu? Está lá em João 12:32. E eu escrevi assim na minha Bíblia, ó, é a chave para entrar no céu. E eu, quando for levantado na cruz, todos atrairei a mim. Cristo levou todos nós com ele. Pela fé. E por que ele fez isso? Porque o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Peraí, mas que história é essa de pecado? Simples assim. O pecado entrou em Adão, o primeiro homem. Entrou através dele. E passou a todos os homens. Não tem um ser humano que não nasce sem essa desgraça dessa natureza perversa. E é por isso que você pode até ser bonzinho. Eu falo sempre uma coisa aqui, Rafa. Nós tivemos uma ótima educação. E eu acredito que todos nós tivemos aqui. Nós somos muito educados. A gente nunca teve vícios de roubar, de matar, de mentir. Isso, sempre tivemos valores em casa. Mas o dia que eu descobri que com tudo isso não adianta nada, eu posso ser uma pessoa justa, honesta, correta, eu não vou entrar no céu se eu não nascer de novo. E eu também. E nenhum ser humano também vai para o tormento porque fez tudo errado, porque matou, destruiu, roubou, estuprou. Não é isso que coloca uma pessoa. A eternidade, ela é definida por uma escolha de cada um. Quem não quiser saber de nada de Jesus, já está. Não tá, se você não está fazendo nada para a sua salvação, então o tormento é certo. E deixa eu mostrar isso. É importante. Deixa eu mostrar isso. Deixa Jesus falar isso. Lá em João, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. É muito claro que Jesus fala. Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça significa estar separado de Deus eternamente. O homem nasce separado de Deus, mas não eternamente. Só passa a ser eterno se ele não quiser Jesus. E aí o versículo seguinte. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para pegar pedra e atirar em nós. Quando aquela prostituta foi trazida, aquela mulher adúltera foi trazida aos pés dele, ele, pela lei, a lei mandava apedrejar. Mas ele não jogou pedra em ninguém. Ele disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo ficou quieto e saiu. Dos mais velhos aos mais novos. Jesus não veio para condenar nós. Ele está de braços abertos para dizer, eu vim para salvar você. E aí, olha que tremendo que é isso agora. Versículo 18, quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, como é que está escrito? Já está condenado. Então, ele só veio mudar a tua sorte. Ele veio para converter você do caminho. O homem está indo direto para o tormento. Só Deus é que converte você. Faz você fazer assim, eu estava indo para lá, agora eu estou indo para a vida. Só Deus faz isso. E é pelo novo nascimento. Tem que nascer de novo. O homem é tão terrivelmente afetado pelo pecado que não tem como arrumar ele, Dorizete. Não tem jeito. Não tem jeito de restaurar, não tem jeito. Não. Tem que quebrar ele inteiro. Tem que fazer ele morrer e ter uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando Cristo foi levantado naquela cruz, ele levou todos nós com ele. Romanos 6,6, guarda isto. Esse texto é fundamental para a nossa compreensão do que é novo nascimento. A revista atualizada. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem. Eu era uma velha criatura, um velho homem. Eu fui crucificado com ele. Para quê? Olha lá, para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. O pecado que estava em mim tem que ser destruído. Para que não sirvamos ao pecado como escravos. E agora, olha que lindo, Netinho. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se tem alguém que comete algum crime, seja ele qual for, e ele é condenado pelo crime que ele fez, quando que ele vai se tornar uma pessoa justa diante da lei novamente? Quando que ele se torna justo? Quando ele paga toda a pena. Então foi condenado por 10 anos. A hora que ele pagou 10 anos lá na ficha dele, esse agora pagou. É justificado, tá pago. Esse não deve mais nada para a sociedade, é uma pessoa limpa. É assim que funciona. Mas é claro que aqui, quem passa por uma situação dessa, ele vai ter muita dificuldade depois, porque ele já fez aquilo outro. Só que com Deus não tem isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele te dá uma nova vida. E justificado significa, Deus pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não morreu, só que você não morreu com ele. A justiça de Deus se cumpriu em nós que estávamos em Cristo. Nós precisávamos morrer. E ele nos levou a morrer conosco. Porquanto quem morreu... E agora olha o versículo seguinte. Ora,
Vamos ler juntos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Já morreu com Jesus? É isso que é o novo nascimento. Primeiro você precisa morrer. Primeiro tem que morrer. Como que eu morro? Pedindo fé a Deus. É só Deus dar fé. Para você ter certeza que você morreu. Eu lembro disso. Eu buscava dia e noite lá em Cristais. Eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Até o dia que eu acordei e falei, opa, eu tenho certeza disso. Eu já falei para os irmãos, né? Eu olhei para a Bíblia assim de manhã, Elória. Eu falei, a palavra de Deus ela não vai mudar. Eu vou acordar todos os dias, ela vai estar exatamente igual. Eu falei, eu posso crer no Senhor. A gente muda. A gente pode mudar. Mas Deus não muda. Quer ver onde é que está escrito isso? Está lá em Malaquias, no capítulo 2. Porque eu, o Senhor, não mudo. A obra da salvação, ela foi estabelecida e eternizada. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. E Jesus ainda falou uma coisa, Carol. Uma vez na minha mão, ninguém arrebata. Aleluia. Se você nasceu de novo, meu amado, você nunca vai desnascer. É simples assim. Como é que você desnasce, Rafa? Você não nasceu lá atrás? Eu nasci e depois veio você 2 anos e meio. Como é que a gente desnasce? Não tem jeito. Então aquele que nasce de novo, Luiz, nunca mais ele vai deixar de ser filho de Deus. Nunca mais. É o que segurança. Essa é a segurança que nos faz caminhar aqui, ó. Falando de Jesus, o homem que eu nunca vi. É a pessoa que eu mais amo na minha vida. Muito mais do que a minha esposa. E eu espero que ela também ame Jesus tanto mais quanto eu amo. E eu quero ensinar meu filho a fazer isso. Amar a Jesus tanto quanto ele puder. Porque não tem aquele que a gente deseje mais do que ele. Eu não sei você, mas eu anseio pelo Senhor. Ah, como eu anseio por ele. 1 Pedro 1,8. Esse texto é tão extraordinário, Thalita. É tão grande isso, Thalita. Olha que lindo que é isso. O qual, não havendo visto, amais. O qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não tem palavras para descrever o nosso amor por Jesus. Não tem palavras. Por isso que o chamado é esse. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida. Creia no Senhor. Creia que você morreu com ele na cruz. E ainda tem mais. Ele não ficou lá na cruz. José, da cidade de Arimateia, e Nicodemos, Rafa, aquele que foi falar com ele de noite, e Jesus falou, Nicodemos, quem não nasceu de novo não entra no céu. Os dois é que tiraram o corpo de Jesus da cruz. Provavelmente foi Nicodemos que correu, desceu do Monte Calvário, entrou em Jerusalém para pedir para Pilatos. Pilatos me autoriza a tirar o corpo de Jesus da cruz. Ele morreu às 3 da tarde. Às 6 horas começava o Shabat. Então eles correram para poder sepultar Jesus. E volta Nicodemos, tá aqui o centurião, que é o responsável pelo Calvário. Tá aqui, ó. Tiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram para uma sepultura que tudo indica que era de José, da cidade de Arimateia, que era um homem muito rico, e que tinha posse para ter uma sepultura aonde ricos eram enterrados, que tinha uma roda que abriam assim. E aí colocaram o corpo de Jesus. Só que agora, Romanos capítulo 6, versículo 4, o que está escrito? Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Coisa extraordinária. Ele não foi para a sepultura sozinho, nós estávamos nele. Ele nos levou para a cruz, fomos crucificados, mortos e sepultados com ele. E agora, Deus deu a uma mulher. Dona Joésia, foi a uma mulher que Deus deu a notícia mais extraordinária que já houve no universo. Foi Jesus que disse para Maria Madalena: a quem que você está buscando? Estou aqui, eu vivo. E Jesus falou, vai, e anuncia a todos. E ela saiu correndo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Efésios 2,6. Agora é Deus falando para nós, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, nós não estávamos nele? Então fomos ressuscitados com ele. Nascemos de novo, nova vida. Por isso que eu digo assim, ó, o nascimento do menino Jesus não vai transformar a vida de ninguém. Mas a morte de Jesus e a ressurreição dele, se você crer que você estava lá, porque a Bíblia diz que você estava, isso transforma a tua vida. Te livra da condenação eterna. Romanos 8:1. Ô, texto bonito, Anastácia. Esse texto é pra gente guardar no coração. Ô, Belinho, ó. E falar, Senhor, muito obrigado. Porque, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, 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 aleluia. Olha que tremendo, gente. Então é isso que a igreja deve anunciar. E não é no dia 25 de dezembro, mas é todos os dias. Está lá em Marcos 16, versículos 15 e 16. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho
e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então precisa crer no Evangelho. Qual é o batismo que salva? O batismo nas águas não salva ninguém. Como a ceia não torna ninguém mais santo. Qual é o batismo que salva? É o de Romanos, capítulo 6, versículo 3. Não, pera, antes. É um certo batismo, lá de Lucas 12:50. Olha que bonito isso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que se cumpra. Uma vez perguntaram, Jesus perguntou isso para os discípulos. Ele perguntou assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E aí a pergunta que eu faço aos amados, qual o cálice que Jesus bebeu? Aquele que suando sangue ele orou 3 vezes no Getsemane. Getsemane está lá até hoje. Você sabe que é um sonho do meu coração de poder pisar lá, no Getsemane. Está lá intacto. Em algum lugar lá caíram gotas de sangue no chão do Salvador. E ele orou pedindo 3 vezes a Deus o quê? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 3 vezes ele orou. Qual foi a resposta que veio do céu? Veio uma resposta sim, amados. Porque o silêncio é resposta de Deus. E Deus estava mostrando, não tem outro meio de ser salvo a humanidade, senão através do sacrifício do meu filho na cruz. E ali, nós temos essa graça maravilhosa de Jesus ter caminhado porque ele quis salvar você e a mim. Ele se entregou por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós. E é isso que nós temos que testemunhar como igreja. Passaram-se 2000 anos. E nós estamos testemunhando. Eu vou dar uma informação final para vocês. Antes de Jesus, tudo indica que a história humana tem 6.000 anos. É isso que indica a Bíblia, tá? Inclusive a Bíblia ela tem 2 livros de cronologia. Em Mateus e em Lucas mostra a cronologia de Adão até Jesus. De Jesus até agora são 2.000 anos. Então, 4.000 anos antes de Jesus, Adão já ouviu o Evangelho. Todos aqueles antes de Jesus criam naquilo que viria. Hoje nós cremos naquilo que já foi. E tiveram poucos seres humanos que creram naquilo que eles estavam tocando e vendo como Simeão que pegou no colo. Ah, que coisa extraordinária. Poucos seres humanos. Jesus até falou isso, Luiz. Quantos profetas desejariam ter o que vocês estão tendo aqui e não puderam? Mas a todos que crerem, todos os que foram, todos que virão ainda até Jesus voltar, nós todos estaremos com ele. E louvado seja Deus. A coisa mais importante da tua vida é você nascer de novo. É você buscar isso, pedir fé a Deus. E Deus convence, te dá uma nova vida para você viver uma vida santa no Senhor. E louvado seja o Senhor, que sustenta, conduz e dirige o seu povo de maneira santa na terra. E assim que nós desejamos, queremos viver assim a cada dia. Em nome de Jesus. Amém?